Quando um fazendeiro viúvo de 45 anos entrou naquele restaurante e viu Rosa pela primeira vez, ele soube que tinha encontrado a mulher que procurava a vida inteira. Mas ela, aos 52 anos, estava convencida de que mulheres como ela não mereciam mais ser amadas, que seu tempo tinha passado e que aceitar aquele amor seria o maior erro da sua vida. O que aconteceu depois dividiu a cidade inteira e fez Rosa escolher entre a opinião dos outros ou a chance de ser feliz novamente. Rosa acordava todo dia às 4 da manhã para abrir seu pequeno restaurante na praça principal de Vila das Flores. Enquanto amassava a massa dos pães e temperava o feijão que ficaria no fogo por horas, ela olhava pela janela da cozinha e via a praça ainda escura, apenas iluminada pelos postes antigos que piscavam quando o vento balançava os fios. Aquela rotina era tudo que ela conhecia há 8 anos, desde que seu marido morreu de infarto e a deixou sozinha com 2 filhos já crescidos e um negócio pequeno para tocar. O espelho da cozinha refletia uma mulher de cabelos começando a embranquecer nas têmporas, mãos marcadas por anos de trabalho duro e olhos cansados que já não brilhavam como antigamente. Rosa tinha se casado aos 20 anos com um homem bom e honesto. Construíram uma vida simples, mas digna. Criaram os filhos com amor e sacrifício. Quando ele morreu aos 47 anos, algo dentro dela morreu junto. Nos primeiros anos, ela chorou todas as noites, abraçada ao travesseiro dele, que ainda guardava o cheiro de sabonete e suor de trabalho. Mas, com o tempo, as lágrimas secaram e deram lugar a uma certeza silenciosa de que sua vida amorosa tinha terminado junto com ele. O restaurante ficava em um prédio antigo de 2 andares, com paredes de tijolo à vista e janelas grandes que davam para a praça onde ficava a igreja matriz. Era um lugar simples, mas limpo e acolhedor, com toalhas de mesa quadriculadas em vermelho e branco, e um cheiro constante de comida caseira que fazia qualquer um sentir vontade de entrar. Rosa tinha a fama de fazer a melhor comida da região, aquele tipo de tempero que não se aprende em livro, mas que passa de mãe para filha através de anos observando panelas no fogão a lenha. As pessoas vinham de fazendas distantes só para comer o feijão tropeiro dela, a galinha caipira com quiabo, o tutu que derretia na boca. Naquela manhã de setembro, o sol entrava pelas janelas como sempre entrava, dourado e quente, anunciando mais um dia igual a todos os outros. Rosa estava colocando as cadeiras para fora quando viu uma caminhonete velha estacionar na frente do estabelecimento. Um homem desceu do veículo, alto e de ombros largos, com cabelos escuros começando a grisalhar e uma barba por fazer que lhe dava um ar de quem acordava cedo para trabalhar na terra. Vestia calça jeans desbotada, camisa xadrez com as mangas dobradas até os cotovelos e botas de couro gastas pelo uso. Ele tirou o chapéu ao entrar, os olhos claros percorrendo o ambiente com atenção. João se sentou em uma mesa perto da janela e esperou. Rosa se aproximou com o bloco de anotações, o sorriso educado que dava para todos os clientes estampado no rosto. Quando seus olhos se encontraram, algo diferente aconteceu. Não foi um raio, nem uma explosão de sentimentos como contam nas histórias românticas. Foi mais sutil, como reconhecer uma música que você não ouvia há anos, ou sentir o cheiro de uma comida que sua avó fazia quando você era criança. Era familiar e assustador ao mesmo tempo. João pediu o prato do dia sem tirar os olhos dela. Havia algo na forma como ele olhava que era diferente. Não era o olhar apressado de quem só quer comer e ir embora, nem o olhar distraído de quem está pensando em outra coisa. Era um olhar atento, interessado, como se ele estivesse realmente vendo ela, não apenas a mulher que trazia a comida, mas a pessoa completa por trás do avental.
Rosa anotou o pedido com as mãos tremendo levemente, sem entender por que aquele homem desconhecido a deixava tão nervosa. Se você está chegando aqui no canal agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever. É assim que a gente consegue continuar trazendo histórias que tocam o seu coração. Escreva também nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Enquanto preparava o prato na cozinha, Rosa se repreendeu mentalmente. Estava velha demais para essas bobagens. Velha demais para sentir o coração acelerar por causa de um olhar. Velha demais para pensar que um homem como aquele poderia estar interessado em uma mulher como ela. Provavelmente ele só estava sendo educado, ou talvez nem tivesse notado nada de especial nela. Era só a solidão falando mais alto, o corpo sentindo falta de um toque, de uma companhia, de alguém que a olhasse como se ela ainda fosse desejável. Mas mulheres da idade dela não eram vistas assim. Eram mães, avós, cuidadoras. Nunca mulheres que ainda podiam ser amadas, desejadas, cortejadas. João comeu devagar, saboreando cada garfada como se fosse a melhor refeição que já tinha provado na vida. Quando terminou, ele se levantou, colocou o chapéu de volta na cabeça e, antes de sair, olhou para Rosa com aquele meio sorriso e disse apenas um obrigado que soou mais íntimo do que deveria. Rosa sentiu o rosto esquentar e fingiu estar ocupada arrumando as mesas vazias. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, sempre na mesma mesa, sempre pedindo o prato do dia, sempre ficando mais tempo do que os outros clientes. Na quarta visita, ele finalmente puxou conversa de verdade. Perguntou há quanto tempo ela tinha o restaurante, de onde vinha aquele tempero especial do feijão, se ela tinha aprendido a cozinhar com a mãe ou com a avó. Rosa respondia com frases curtas, educadas, mantendo a distância segura entre cliente e dona do estabelecimento. Mas por dentro, algo estava mudando. Algo que ela achava que tinha morrido há 8 anos estava começando a acordar de novo, devagar, como uma planta que brota da terra depois de um inverno longo. Porém, Rosa não fazia ideia de que aquele homem estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo, e que a cidade inteira logo estaria falando sobre os dois. João começou a aparecer todos os dias no horário do almoço, sempre pontual. Sempre na mesma mesa perto da janela. Ele não apenas comia, mas conversava, perguntava sobre as receitas, elogiava o tempero, queria saber histórias sobre a cidade. Rosa, que no começo respondia com monossílabos, aos poucos foi se abrindo. Contou que o restaurante tinha sido do sogro, que ela assumiu depois que o marido morreu, que quase fechou as portas nos primeiros anos porque não sabia lidar com as contas e os fornecedores. João ouvia tudo com atenção verdadeira, fazendo perguntas que mostravam que ele realmente se importava com as respostas. Em uma dessas conversas, Rosa descobriu que João tinha uma fazenda a cerca de 20 quilômetros de Vila das Flores. Ele criava gado de corte e plantava milho e feijão. Tocava a propriedade sozinho desde que a esposa morreu de câncer 5 anos atrás. Tinha 2 filhos homens já crescidos que tinham ido para a capital estudar e trabalhar. E agora ele vivia sozinho naquela casa grande demais para uma pessoa só. Ele falava da falecida com respeito e carinho, mas sem aquela dor dilacerante de quem ainda não conseguiu seguir em frente. Parecia um homem que tinha feito as pazes com o passado e estava pronto para escrever um novo capítulo. Na 3ª semana, João começou a inventar desculpas para aparecer também fora do horário do almoço. Precisava comprar ovos caipira, queria encomendar marmitas para os trabalhadores da fazenda, tinha que buscar quitandas para levar para os filhos na cidade. Rosa percebia as desculpas esfarrapadas, mas não tinha coragem de confrontá-lo.
Parte dela gostava daquela atenção, daquela sensação de ser notada, de ser importante para alguém. Mas outra parte, a parte que tinha sido treinada a vida inteira para saber seu lugar, gritava que aquilo estava errado, que ela estava se iludindo, que mulheres da idade dela não recebiam esse tipo de interesse de homens como João. Foi Dona Amélia quem notou primeiro. Ela morava na casa mais bonita da praça. Uma construção antiga de 2 andares, com varandas de ferro trabalhado e jardim na frente. Era presidente da Associação das Senhoras da Igreja, organizava todos os eventos sociais da cidade e se considerava a guardiã da moral e dos bons costumes de Vila das Flores. Aos 48 anos, Dona Amélia era casada com o Dr. Henrique, o único médico da cidade, um homem 20 anos mais velho que ela, que passava mais tempo no consultório do que em casa. Dona Amélia estava tomando café na varanda quando viu João sair do restaurante de Rosa pela 2ª vez no mesmo dia. Ela estreitou os olhos, observando a cena com atenção. Viu como ele se demorou na despedida, como olhou para trás antes de entrar na caminhonete, como Rosa ficou parada na porta, observando ele ir embora. Aquilo não era comportamento normal entre cliente e dona de restaurante. Aquilo parecia outra coisa, algo que Dona Amélia reconheceu imediatamente porque era justamente o que faltava em seu próprio casamento havia anos. No domingo seguinte, após a missa, Dona Amélia reuniu suas amigas mais próximas na sacristia. Tinha notícias importantes para compartilhar. O fazendeiro viúvo, aquele João que todo mundo conhecia como homem sério e trabalhador, estava frequentando o restaurante da Rosa com uma frequência suspeita. E pior, parecia estar interessado nela de uma forma que não era apropriada. Afinal, Rosa tinha 52 anos, era viúva há tempos e já tinha passado da idade de andar se insinuando para homens. E ele, 7 anos mais novo, certamente deveria procurar uma companhia mais adequada. Alguém que pudesse lhe dar mais filhos, alguém mais jovem e bonita. As palavras de Dona Amélia caíram em solo fértil. As outras mulheres, algumas por inveja, outras por choque moral, começaram a comentar. Em uma cidade pequena como Vila das Flores, onde todo mundo conhecia todo mundo desde sempre, fofoca era a moeda mais valiosa. Em menos de uma semana, metade da cidade já estava comentando sobre o caso escandaloso do fazendeiro e da dona do restaurante. As versões variavam, cada uma mais fantasiosa que a outra. Alguns diziam que Rosa estava jogando feitiço no homem, outros que ela estava desesperada por dinheiro e via nele uma oportunidade. Outros ainda que João estava passando por uma crise de meia-idade e fazendo escolhas das quais se arrependeria em breve. Rosa começou a notar os olhares. As mulheres que antes cumprimentavam ela na rua, agora atravessavam para o outro lado. As clientes que vinham tomar café da tarde começaram a diminuir. As conversas paravam abruptamente quando ela se aproximava. Ela não era tola, sabia exatamente o que estava acontecendo. A cidade estava julgando ela, colocando ela no lugar que achavam apropriado para uma mulher da idade dela. E esse lugar, definitivamente, não incluía ser cortejada por um homem como João. Uma tarde, enquanto limpava as mesas depois do almoço, Rosa viu Dona Amélia entrar no restaurante. Foi a primeira vez que a mulher colocava os pés ali em anos. Ela não veio para comer, veio para dar um recado. Sentou-se delicadamente em uma cadeira, ajeitou a saia e, com aquele sorriso falso que não alcançava os olhos, começou a falar. Disse que, como presidente da Associação das Senhoras, sentia que era seu dever alertar Rosa sobre as fofocas que estavam circulando. Que uma mulher na posição dela deveria ter mais cuidado com sua reputação, que estava dando motivos para as pessoas falarem, e isso não era bom nem para ela, nem para o pobre do João, que estava sendo visto como vítima de uma mulher mais velha e desesperada. Rosa ouviu tudo em silêncio.
as mãos apertando o pano de prato com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando Dona Amélia terminou seu discurso, Rosa simplesmente agradeceu pela preocupação com uma voz tão fria que fez a outra mulher se levantar desconfortável e sair apressada. Mas assim que ficou sozinha, Rosa sentou em uma cadeira e deixou as lágrimas caírem. Todas aquelas inseguranças que ela tinha tentado abafar voltaram com força total. Ela estava mesmo velha demais, estava fazendo o papel de ridícula, estava se iludindo, achando que um homem como João poderia realmente se interessar por ela. Mas o que Rosa não sabia era que aquela conversa com Dona Amélia era apenas o começo de algo muito pior que estava por vir. João percebeu a mudança em Rosa imediatamente. Ela que tinha começado a se abrir, a sorrir mais, a conversar com mais facilidade, de repente voltou a ser distante. Respondia suas perguntas com monossílabos, evitava olhar nos olhos dele, arrumava desculpas para não prolongar as conversas. Ele sabia que algo tinha acontecido, mas não conseguia imaginar o quê. Rosa era orgulhosa demais para contar sobre a visita de Dona Amélia, sobre os olhares de julgamento na rua, sobre como as outras mulheres tinham começado a tratá-la como se ela tivesse cometido algum crime horrível. Na fazenda, João também começou a sentir os efeitos da fofoca. Seu caseiro, um homem de 60 anos que trabalhava com ele há décadas, teve uma conversa desconfortável com ele. Disse que as pessoas na cidade estavam comentando sobre seu interesse pela dona do restaurante e que talvez fosse melhor ele ter cuidado. Afinal, Rosa era uma mulher mais velha, já tinha vivido sua vida, e ele ainda era jovem o suficiente para encontrar alguém mais adequado, alguém que pudesse lhe dar uma nova família, netos, uma companhia mais apropriada para um homem na posição dele. João ouviu tudo com uma expressão cada vez mais fechada. Quando o caseiro terminou, ele respondeu com uma voz calma, mas firme, que sua vida pessoal não era assunto de ninguém e que ele era adulto o suficiente para saber o que queria. O caseiro se calou, mas João sabia que a conversa não tinha terminado ali. Se até seu funcionário mais fiel estava vindo falar com ele, significava que a fofoca tinha tomado proporções sérias. Ele decidiu que era hora de agir. Não podia deixar Rosa pensar que ele tinha desistido dela por causa de mexericos de cidade pequena. No dia seguinte, ele apareceu no restaurante mais cedo que o normal, antes do horário do almoço, quando o lugar ainda estava vazio. Rosa estava na cozinha preparando o tempero do feijão quando ouviu a porta abrir. Saiu secando as mãos no avental e parou ao ver João parado ali, o chapéu nas mãos, com aquele olhar determinado que ela tinha aprendido a reconhecer. Ele não perdeu tempo com rodeios. Disse que sabia que as pessoas estavam falando, que a cidade inteira estava metendo o nariz onde não era chamada, mas que ele não ligava nem um pouco para isso. Disse que tinha 45 anos. Já tinha vivido o suficiente para saber diferenciar o que era importante do que era apenas barulho. E Rosa, ela era importante. O tempo que passavam juntos era importante. A forma como ele se sentia quando estava perto dela era importante. O resto, a opinião dos outros, a diferença de idade, o que as senhoras da igreja achavam, nada disso importava. Rosa ouviu tudo com os olhos marejados, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. Parte dela queria acreditar naquelas palavras, queria se jogar nos braços dele e esquecer o mundo lá fora. Mas a outra parte, a parte que tinha sido moldada por 52 anos de aprender seu lugar na sociedade, gritava que aquilo não podia dar certo. Que ela estava sendo egoísta, que estava atrapalhando a vida dele, que ele merecia alguém melhor, mais jovem, mais bonita, mais apropriada. Com a voz trêmula, Rosa disse a frase que tinha ensaiado na cabeça durante noites sem dormir. Ela estava velha demais para esse tipo de coisa. Velha demais para romance, para sonhar, para acreditar que um homem como ele poderia realmente querer uma mulher como ela.
que ele deveria procurar alguém da idade dele, alguém que não trouxesse problemas, alguém que a cidade aprovasse, que ela agradecia a atenção, mas que era melhor eles pararem por ali antes que as coisas ficassem ainda mais complicadas. João ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Então, ele deu um passo à frente, ficando tão perto dela que Rosa podia sentir o cheiro de sabão e terra que vinha dele. Com uma voz rouca de emoção, ele pronunciou as palavras que mudariam tudo entre eles. Ele disse que tinha esperado a vida inteira por ela, que não sabia que estava esperando, mas agora entendia, porque nunca conseguiu se contentar depois que a esposa morreu, porque recusou todas as investidas de mulheres mais jovens que tentaram se aproximar, porque seu coração parecia vazio mesmo cercado de gente. Era porque ele estava esperando por ela, pela Rosa, pela mulher que fazia o melhor feijão do mundo e que tinha luz nos olhos quando falava das receitas da avó, pela mulher que trabalhava duro todo dia e ainda encontrava energia para ser gentil com todo mundo, pela mulher que o fazia querer ser um homem melhor só de estar perto dela. Está gostando dessa história? Então deixa sua curtida aqui e me conta nos comentários. Você faria o que Rosa fez nessa situação? Você teria coragem de aceitar esse amor? Quero muito saber sua opinião sincera. Rosa não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram pelo rosto dela enquanto João continuava falando, dizendo que não ligava para a diferença de idade, que 7 anos não significavam nada, que ele via nela a mulher mais bonita que já tinha conhecido, não pela aparência, mas por quem ela era por dentro. Diz que entendia os medos dela, mas que pedia uma chance, só uma chance, para provar que aquilo que ele sentia era real e verdadeiro. Mas antes que Rosa pudesse responder, a porta do restaurante se abriu com força. Era Dona Amélia, acompanhada de 3 outras mulheres da Associação das Senhoras. Elas tinham visto João entrar e decidiram que era hora de uma intervenção mais direta. O que aconteceu em seguida transformaria aquela situação privada em um escândalo público que dividiria Vila das Flores em 2 lados irreconciliáveis. Dona Amélia entrou no restaurante como quem entra em território inimigo. As outras 3 mulheres atrás dela, formando uma espécie de batalhão moral. Todas vestiam suas melhores roupas de domingo, mesmo sendo meio de semana, como se aquela fosse uma ocasião formal que exigia apresentação impecável. A líder do grupo parou no meio do salão, cruzou os braços sobre o peito e começou a falar com uma voz alta o suficiente para ecoar pelas paredes. Ela disse que aquilo tinha ido longe demais, que como mulheres de bem e guardiãs da moral da comunidade, não podiam mais ficar caladas assistindo aquele espetáculo vergonhoso. Rosa estava se comportando de maneira inadequada para uma mulher da idade dela, uma viúva respeitável que deveria estar dando exemplo para as moças mais novas, não correndo atrás de homem como se fosse uma adolescente desesperada. E João, coitado, estava claramente confuso, passando por uma fase difícil depois da viuvez, sendo manipulado por uma mulher mais velha e experiente que devia saber muito bem como fazer a cabeça de um homem. João sentiu a raiva subir pelo peito como lava quente. Virou-se para Dona Amélia com uma expressão que fez a mulher dar um passo para trás instintivamente. Com uma voz baixa, mas carregada de autoridade, ele disse que aquelas mulheres não tinham nenhum direito de entrar ali e falar daquele jeito. Que a vida dele e de Rosa não era assunto delas. Que se elas não tinham nada melhor para fazer do que espalhar veneno e julgar os outros, o problema era delas, não dele. E que se elas eram tão preocupadas com moral e bons costumes, deveriam começar cuidando das próprias vidas, em vez de meter o nariz na dos outros. As mulheres ficaram chocadas. Ninguém falava assim com Dona Amélia, especialmente não um homem. Ela ficou vermelha de raiva e humilhação, mas antes que pudesse responder, uma das outras mulheres, Dona Lourdes, resolveu jogar a carta que tinham guardado para esse momento.
Com uma voz cheia de falsa piedade, ela disse que entendia que João não conhecia bem a história de Rosa, que talvez ele não soubesse que, antes de se casar, Rosa tinha trabalhado como empregada doméstica nas casas das famílias ricas da região, que ela era filha de uma lavadeira e de um trabalhador rural, gente simples, sem educação, que só conseguiu subir na vida porque se casou com o filho do dono do restaurante, um homem que teve pena dela e a tirou da cozinha alheia para colocá-la na própria. O silêncio que caiu sobre o restaurante foi pesado como chumbo. Rosa sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Aquela vergonha antiga, aquela humilhação que ela tinha tentado enterrar há décadas, voltou com força total. Era verdade. Tudo que Dona Lourdes tinha dito era verdade. Ela tinha sido empregada doméstica, tinha lavado roupa e esfregado o chão nas casas das famílias que agora a julgavam. Tinha se casado com seu marido porque ele tinha visto além da posição social dela. Tinha visto a mulher trabalhadora e honesta que ela era. Mas para aquelas mulheres, isso não importava. Para elas, Rosa sempre seria a empregadinha que teve sorte, e agora estava tentando pegar um homem acima da posição dela. Se você está gostando dessa história e quer apoiar a gente a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração, clica em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto faz toda a diferença para a gente conseguir manter viva essa missão de contar histórias que realmente importam. João olhou para Rosa e viu a dor estampada no rosto dela. Viu como ela tinha encolhido, como seus ombros tinham curvado, como suas mãos tremiam segurando o avental. E naquele momento, algo se quebrou dentro dele. Não de decepção com ela, mas de raiva absoluta com aquelas mulheres que se achavam melhores, mais dignas, mais merecedoras de respeito, só porque tinham nascido em berços mais confortáveis. Ele se virou para as 4 mulheres com uma expressão que fez todas elas recuarem. Disse que sua própria história não era muito diferente da de Rosa, que seus pais tinham sido trabalhadores rurais pobres, que quebraram as costas trabalhando na terra dos outros até conseguir juntar dinheiro para comprar um pedaço de chão. Que ele tinha crescido passando fome, usando roupa remendada, trabalhando desde os 7 anos de idade ajudando o pai na lavoura. Que a fazenda que ele tinha hoje não foi herdada. Foi construída com suor e sangue, com anos de trabalho duro que deixaram calos em suas mãos e dores permanentes nas costas. Disse que conhecia muito bem o valor de pessoas como Rosa, que dignificavam o trabalho honesto, que não tinham vergonha das próprias origens, que construíram tudo o que tinham com esforço próprio. E que essas pessoas, na opinião dele, valiam muito mais do que mulheres que não tinham feito nada na vida, além de nascer em famílias ricas e passar o tempo julgando os outros por preconceito e inveja. Dona Amélia ficou pálida. Inveja? Como ele ousava acusá-la de inveja? Ela tinha um marido médico, uma casa bonita, posição social. O que ela teria para invejar de uma empregada doméstica que tinha ficado velha e estava se fazendo de disponível para qualquer homem que prestasse atenção nela? Mas antes que pudesse vocalizar sua indignação, João continuou falando. Ele disse que via claramente o que estava acontecendo ali, que aquelas mulheres não estavam preocupadas com moral ou bons costumes. Estavam incomodadas porque Rosa, uma mulher de 52 anos, uma viúva, alguém que a sociedade tinha decidido que deveria ser invisível, estava sendo cortejada, estava sendo desejada, estava sendo vista como uma mulher completa e não apenas como uma cozinheira ou uma mãe. E isso ameaçava todas elas, porque se Rosa podia ser feliz e amada naquela idade, com aquela história, então todas as regras que elas tinham usado para julgar e controlar outras mulheres eram falsas. As palavras de João caíram como bombas no meio do restaurante. As 4 mulheres ficaram sem saber o que dizer, balbuciando desculpas e justificativas que não convenciam nem elas mesmas.
Mas Dona Amélia não era de desistir fácil. Ela endireitou a coluna, ajeitou o cabelo e, com uma voz cheia de veneno, disse que aquilo não ia ficar assim. Que eles veriam as consequências de desafiar as pessoas certas da cidade. E saiu do restaurante pisando duro, as outras 3 atrás dela, como patinhos obedientes. Quando a porta fechou, Rosa desabou em uma cadeira, o corpo todo tremendo. João se ajoelhou ao lado dela, pegou suas mãos frias entre as dele e, pela primeira vez, Rosa deixou que ele a tocasse de verdade. Mas ambos sabiam que aquela guerra estava apenas começando e que Dona Amélia não descansaria até destruir qualquer possibilidade de felicidade entre eles. Nos dias seguintes ao confronto no restaurante, a cidade de Vila das Flores se dividiu de forma clara e definitiva. De um lado, ficaram aqueles que apoiavam Dona Amélia e sua cruzada moral contra o relacionamento inadequado. Do outro, um grupo menor, mas crescente de pessoas que começavam a questionar se realmente havia algo de errado em 2 adultos viúvos se interessarem um pelo outro. No meio dessa guerra silenciosa, Rosa e João tentavam descobrir como seguir em frente. O restaurante começou a sofrer as consequências do boicote organizado por Dona Amélia. As mulheres da associação convenceram seus maridos a não frequentarem mais o estabelecimento. Fornecedores começaram a atrasar entregas ou a cobrar preços mais altos. Até mesmo o padeiro, que fornecia os pães para o café da manhã há anos, apareceu com uma desculpa esfarrapada de que não poderia mais manter o contrato. Rosa assistia seu negócio definhar. Cada mesa vazia, um lembrete doloroso de que escolher a possibilidade do amor tinha um preço alto demais. Uma noite, sentada sozinha na cozinha vazia, depois de um dia inteiro com apenas 3 clientes, Rosa tomou uma decisão. Ela não podia continuar arrastando João para aquela situação. Ele tinha uma fazenda para tocar, uma reputação a manter, negócios que dependiam das boas relações com as pessoas da região. Ela não valia todo aquele problema. Era melhor terminar tudo ali antes que ele perdesse tudo por causa dela. Quando João apareceu no dia seguinte, Rosa estava preparada para ter a conversa mais difícil da vida dela. Mas João chegou com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Havia algo de vulnerável nele, como se ele estivesse prestes a revelar um segredo que guardava há muito tempo. Ele pediu para ela sentar. Disse que precisava contar uma história sobre seu passado, algo que mudaria a forma como ela via ele. Rosa sentou, o coração apertado, imaginando o que seria tão sério assim. João começou falando sobre sua infância. Confirmou o que tinha dito para Dona Amélia, que seus pais eram trabalhadores rurais pobres. Mas havia mais. Seu pai tinha sido acusado injustamente de roubar ferramentas do patrão quando João tinha 12 anos. Sem provas concretas, mas com a palavra do fazendeiro rico contra a de um empregado pobre, seu pai foi humilhado publicamente, perdeu o emprego e a família teve que sair da região onde moravam para escapar da vergonha. Eles chegaram perto de Vila das Flores sem nada, apenas a roupa do corpo e a determinação de recomeçar. João trabalhou desde criança, fazendo qualquer serviço que aparecesse. Carregou saco de cimento, limpou currais, plantou e colheu para os outros até conseguir juntar dinheiro para comprar um pedacinho de terra. Sua esposa, que conheceu quando tinha 22 anos, era filha de um pequeno comerciante que quase morreu de desgosto quando a filha escolheu se casar com um peão sem futuro. Mas ela acreditou nele e juntos construíram a fazenda tijolo por tijolo, vaca por vaca, safra por safra. Levou 20 anos até ele ter a propriedade próspera que tinha hoje. Mas o que ele nunca tinha contado para ninguém, nem mesmo para os filhos, era sobre o pai. Seu pai nunca se recuperou da humilhação daquele roubo que não cometeu.
Começou a beber, ficou amargo e morreu aos 53 anos de cirrose, levando para o túmulo a vergonha de ser chamado de ladrão. João cresceu vendo como a sociedade podia destruir uma pessoa boa só porque ela não tinha dinheiro ou posição para se defender. Viu como as pessoas julgavam pela aparência, pela posição social, pelos mexericos, nunca pelo caráter verdadeiro. Por isso, quando Dona Amélia e suas amigas tentaram usar o passado de Rosa como arma contra ela, algo dentro de João quebrou. Era a mesma coisa que tinham feito com seu pai, o mesmo tipo de julgamento cruel, baseado em preconceito de classe. E ele tinha jurado para si mesmo, no dia do funeral do pai, que nunca seria como aquelas pessoas, que nunca julgaria ninguém pela origem e que sempre defenderia os injustiçados, mesmo que isso custasse caro. Rosa ouviu tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não eram lágrimas de pena, mas de reconhecimento. Ela e João eram duas pessoas que tinham sido marcadas pela crueldade da sociedade, que tinham construído suas vidas com trabalho duro, apesar de todos os obstáculos, que conheciam o gosto amargo da humilhação imerecida. Eles entendiam um ao outro de uma forma que ia muito além de atração física ou companhia. Era uma conexão de almas que tinham passado pelas mesmas tempestades. João pegou as mãos dela entre as suas e disse algo que fez o coração de Rosa acelerar. Ele disse que não estava apenas interessado nela porque a achava bonita ou porque gostava da companhia dela. Ele a amava. Amava a força dela, a dignidade dela, a forma como ela nunca tinha deixado as circunstâncias da vida a transformarem em uma pessoa amarga. Amava como ela tratava cada cliente com gentileza, mesmo aqueles que não mereciam. Amava como ela acordava às 4 da manhã todo dia para fazer o melhor feijão da região. Amava cada ruga no rosto dela, porque cada uma contava uma história de sobrevivência e resistência. Rosa quis dizer tantas coisas, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ela apenas apertou as mãos dele de volta. E naquele gesto silencioso, João entendeu. Ela também o amava. Tinha medo, estava aterrorizada com as consequências, mas amava. E pela primeira vez em 8 anos, Rosa se permitiu acreditar que talvez, só talvez, ela merecesse ser feliz de novo. Mas a felicidade deles seria testada de uma forma que nenhum dos dois esperava. Porque enquanto eles tinham aquela conversa honesta e vulnerável, Dona Amélia estava executando seu plano mais cruel. Ela tinha descoberto algo sobre o passado de João. Algo que poderia destruir completamente a imagem dele na cidade. E ela estava pronta para usar essa informação sem piedade. Dona Amélia tinha passado as últimas semanas investigando a vida de João com a determinação de um detetive obcecado. Ela conversou com pessoas das cidades vizinhas, procurou em registros antigos da igreja, perguntou para viajantes e comerciantes que conheciam a região há décadas e, finalmente, encontrou o que procurava. Uma informação que, na cabeça dela, provaria que João não era o homem íntegro que fingia ser e que Rosa estava se envolvendo com alguém que trazia vergonha para a família. O que Dona Amélia descobriu foi que o pai de João, aquele trabalhador rural que morreu de cirrose, tinha de fato sido preso por alguns dias na época da acusação de roubo. E mais, que antes de morrer ele tinha se envolvido em algumas brigas em botecos da região, chegando a ser expulso de estabelecimentos por comportamento violento causado pela bebida. Para Dona Amélia, isso provava que João vinha de uma família de ladrões e alcoólatras violentos e que sangue ruim não negava origem. Ela escolheu o domingo após a missa para fazer sua revelação pública, o momento em que as famílias se reuniam na praça para conversar, comprar pão fresco e comentar sobre a semana. Dona Amélia subiu os degraus da igreja, pediu a atenção de todos e começou a falar.
Disse que, como líder da comunidade, tinha o dever de alertar as famílias de bem sobre a verdadeira natureza de João. Expôs toda a história do pai dele, acrescentando detalhes exagerados e interpretações maldosas, que transformavam um homem que tinha sido vítima de injustiça em um criminoso perigoso. Disse que João tinha escondido propositalmente seu passado vergonhoso para enganar as pessoas da cidade. E que Rosa, pobre coitada, provavelmente não sabia com quem estava se envolvendo. Estava sendo enganada por um homem que vinha de família de bandidos e bêbados. Um homem que podia estar usando ela para ganhar respeito na comunidade. Afinal, todo mundo sabia que Rosa era uma mulher respeitável, trabalhadora. Talvez João estivesse usando o relacionamento com ela para limpar seu nome sujo. As pessoas na praça começaram a murmurar. Alguns acreditavam em cada palavra de Dona Amélia. Outros franziam as testas, desconfiados de que aquela história tinha sido muito conveniente, muito detalhada, muito perfeitamente cronometrada para não ser uma armação. Mas a maioria ficou em silêncio, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Foi então que uma voz feminina, rouca mas firme, cortou o ar da praça. Era Dona Maria, a parteira aposentada de 68 anos, melhor amiga de Rosa desde a infância. Ela tinha ficado em silêncio durante semanas, observando toda aquela situação se desenrolar. Mas agora tinha chegado a hora de falar. Dona Maria subiu os degraus da igreja e ficou cara a cara com Dona Amélia. Com uma voz que tremia não de medo, mas de indignação contida, Dona Maria começou a falar. Disse que conhecia Rosa há mais de 50 anos, que tinha visto ela crescer, trabalhar, casar, enviuvar. Tinha visto ela levantar todos os dias às 4 da manhã para tocar um negócio sozinha, criar 2 filhos, ajudar toda pessoa necessitada que batesse na porta dela. Rosa tinha dado comida de graça para famílias que passavam fome, tinha cuidado de crianças doentes quando as mães não tinham como pagar médico, tinha emprestado dinheiro que nunca viu de volta para a gente que precisava. Essa era a mulher que Dona Amélia estava tentando destruir. E quanto a João, Dona Maria disse que também conhecia a história dele, não pelos mexericos maldosos que Dona Amélia espalhava, mas pela verdade que qualquer um com olhos para ver podia reconhecer. João era um homem trabalhador que tinha construído tudo com as próprias mãos. Era respeitado pelos empregados, justo nos negócios, honesto nas palavras. O fato de seu pai ter tido problemas com bebida depois de sofrer uma injustiça terrível não dizia nada sobre o caráter do filho. Pelo contrário, mostrava a força de um homem que tinha superado uma infância difícil para se tornar alguém íntegro. Dona Maria então fez algo que chocou toda a praça. Ela olhou diretamente para Dona Amélia e disse que se elas iam começar a julgar as pessoas pelos erros dos pais, então ela também tinha algumas histórias para contar. Como o fato de que o avô de Dona Amélia tinha feito fortuna vendendo terras que não eram dele para imigrantes recém-chegados. Um golpe conhecido que tinha arruinado várias famílias. Ou como o próprio marido dela, o Dr. Henrique, era conhecido por cobrar preços abusivos de pacientes pobres e por ter casos com enfermeiras mais jovens. Algo que toda a cidade sabia, mas fingia não ver por respeito à posição dele. O silêncio que caiu sobre a praça foi absoluto. Dona Amélia ficou branca, depois vermelha, as mãos tremendo de raiva e humilhação. Ela tentou responder, mas Dona Maria não tinha terminado. A parteira disse que estava cansada de ver mulheres destruindo outras mulheres, cansada de ver gente usando a moral e os bons costumes como desculpa para exercer crueldade, que o amor era raro demais neste mundo para ser destruído por inveja e preconceito. Foi então que algo inesperado aconteceu. Seu Antônio, o dono da farmácia, um homem quieto de 67 anos que raramente se metia em confusões, subiu os degraus e ficou ao lado de Dona Maria.
Ele disse que também tinha algo a dizer. Contou que tinha ficado viúvo aos 62 anos e que todo mundo tinha dado como certo que ele passaria o resto da vida sozinho. Mas há 3 anos tinha conhecido uma professora aposentada de 65 anos que tinha vindo morar na cidade. Eles tinham começado a se encontrar para jogar dominó, e aos poucos o jogo tinha virado amizade, e a amizade tinha virado amor. Agora, ele era mais feliz do que tinha sido em décadas, e tudo porque teve coragem de ignorar o que os outros achavam apropriado para um homem da idade dele. Seu Antônio olhou para a multidão e disse que, se as pessoas de Vila das Flores iam continuar julgando quem podia ou não amar, então a cidade estava fadada a ser um lugar triste e solitário. Que talvez fosse hora de todo mundo cuidar da própria vida e deixar que os outros buscassem a felicidade do jeito deles. Outros começaram a falar também. Uma senhora de 70 anos contou que tinha se casado novamente aos 68 e que tinha sido os 2 melhores anos da vida dela. Um fazendeiro na casa dos 50 disse que João era o homem mais honesto com quem já tinha feito negócio. Uma comerciante disse que Rosa tinha sido a única pessoa que a ajudou quando ela estava passando dificuldade financeira, sem pedir nada em troca. A maré estava virando. E Dona Amélia percebeu isso. Mas ela tinha uma última carta na manga e estava pronta para jogá-la, mesmo que isso significasse destruir sua própria reputação no processo. Dona Amélia viu seu poder escorregando entre os dedos como areia fina. As pessoas que sempre a obedeceram, sem questionar, estavam começando a pensar por conta própria, a questionar os valores que ela tinha imposto por anos. Isso era inaceitável. Se ela não fizesse algo drástico agora, perderia completamente o controle sobre a comunidade. E pior, Rosa e João ganhariam, provando que suas regras eram vazias e cruel. Com uma voz alta que cortou todas as outras conversas, Dona Amélia gritou que tinha uma última revelação a fazer. Que já que todo mundo estava tão interessado em expor verdades, ela também tinha algumas verdades para compartilhar sobre Rosa. Verdades que mostrariam o tipo de mulher que ela realmente era. Dona Amélia revelou que tinha conversado com pessoas que conheceram Rosa antes dela se casar. Tinha descoberto que aos 18 anos, Rosa tinha tido um namorado antes de conhecer seu futuro marido. Um rapaz da mesma classe social que ela, filho de um caseiro. Eles tinham namorado por alguns meses, e segundo as fofocas da época, Rosa tinha sido vista sozinha com ele em lugares inadequados. Quando o rapaz a deixou para se casar com outra, Rosa ficou com fama de moça fácil por um tempo, até que o filho do dono do restaurante se interessou por ela e a sociedade fingiu esquecer o passado dela. Rosa, que estava na porta do restaurante observando tudo da praça, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela história era uma distorção cruel de algo que tinha sido inocente. Ela tinha namorado aquele rapaz, sim, e eles tinham passeado sozinhos algumas vezes, mas nunca nada impróprio aconteceu. Ela tinha 18 anos, ele tinha 19, e era normal na época jovens se encontrarem assim. Mas Dona Amélia estava transformando algo puro em algo sujo, usando a moral da época para manchar uma memória que Rosa guardava com carinho. João estava parado ao lado de Rosa, e quando viu o rosto dela empalidecer, a dor nos olhos dela, algo dentro dele explodiu. Ele marchou até a praça, subiu os degraus da igreja e ficou cara a cara com Dona Amélia. O silêncio caiu sobre todos novamente. A tensão tão espessa que parecia difícil respirar. Com uma voz baixa, mas que carregava uma autoridade que fez até Dona Amélia recuar, João começou a falar. Ele disse que estava enojado com a hipocrisia, com a maldade disfarçada de preocupação moral, com pessoas que se achavam melhores que os outros só porque tinham nascido com mais sorte. Disse que tinha 52 anos de vida vivida. Tinha visto muita coisa,
Tinha passado por muita coisa e nunca tinha visto tanta crueldade concentrada em uma pessoa, só quanto via em Dona Amélia. Ele contou para todos ali que amava Rosa. Não apesar da idade dela, mas incluindo tudo que ela era, tudo que tinha vivido, cada cicatriz, cada alegria, cada dor, que ela era a mulher mais extraordinária que já tinha conhecido, não pela aparência ou pela posição social, mas pelo coração dela, pela força dela, pela forma como ela tinha transformado o sofrimento em bondade em vez de em amargura. Que ele seria abençoado se ela aceitasse passar o resto da vida ao lado dele, e que qualquer um que tivesse problema com isso que cuidasse da própria vida, porque ele não dava a mínima para a opinião de gente pequena e invejosa. As palavras de João ecoaram pela praça. Algumas pessoas começaram a aplaudir. Devagar no começo, mas logo o aplauso cresceu, se espalhou, até que mais da metade das pessoas presentes estava batendo palmas. Dona Amélia olhou ao redor, vendo seu império de julgamento desmoronar na frente dos olhos dela. As mulheres que sempre a seguiram começaram a se afastar, envergonhadas de terem participado daquela crueldade. Foi então que Rosa, reunindo toda a coragem que tinha, atravessou a praça e subiu os degraus da igreja. Ela ficou ao lado de João e, pela primeira vez em semanas, não baixou a cabeça. Olhou diretamente para Dona Amélia e disse que perdoava ela. Não porque o que ela tinha feito era certo, mas porque guardar rancor só envenenaria o próprio coração dela, Rosa. Disse que entendia que a maldade de Dona Amélia vinha de um lugar de infelicidade e que ela tinha pena de qualquer pessoa que precisasse destruir a felicidade dos outros para se sentir importante. Rosa então se virou para a multidão e fez algo que ninguém esperava. Agradeceu. Agradeceu a Dona Maria por ter sido a voz da razão. Agradeceu a seu Antônio por ter compartilhado sua história. Agradeceu a todos que tinham tido coragem de falar, de questionar, de defender o amor verdadeiro. E disse que, independente do que acontecesse, ela tinha aprendido algo importante naquelas últimas semanas. Tinha aprendido que nunca era tarde demais para escolher a felicidade, que a opinião dos outros não definia o valor dela, que ela merecia ser amada e que ia aceitar esse amor com gratidão. João pegou a mão dela na frente de todos. Não foi um gesto grande ou dramático, foi simples e íntimo, mas disse tudo o que precisava ser dito. Eles eram um casal agora, oficialmente, publicamente, e qualquer um que tivesse problema com isso, que engolisse sua própria amargura. Dona Amélia percebeu que tinha perdido. Completamente. Sua tentativa de destruir Rosa tinha apenas fortalecido o amor entre ela e João e tinha virado a cidade contra ela própria. Com o rosto queimando de vergonha, ela desceu os degraus da igreja e foi embora, as poucas aliadas que restavam seguindo atrás dela como sombras derrotadas. Nos dias seguintes, algo mágico aconteceu em Vila das Flores. O restaurante de Rosa voltou a encher. Na verdade, ficou mais cheio do que nunca. Pessoas que antes tinham medo de serem julgadas por apoiá-la, agora faziam questão de comer ali, de cumprimentá-la calorosamente, de dizer que admiravam sua coragem. Fornecedores voltaram a fazer entregas, alguns até se desculpando por terem cedido à pressão de Dona Amélia. João começou a aparecer no restaurante abertamente, não mais escondendo seu interesse ou tentando disfarçar suas visitas como necessidades de negócio. Ele sentava ao lado dela no balcão, ajudava a servir os clientes, conversava com todo mundo sobre como tinha sorte de ter encontrado uma mulher como Rosa. E Rosa, pela primeira vez em 8 anos, permitiu-se sonhar novamente. Sonhar com um futuro que não era apenas trabalho e solidão, mas que incluía companheirismo, riso e amor. Mas ela e João ainda tinham que tomar uma decisão importante sobre o futuro deles. Uma decisão que selaria de vez a vitória deles sobre o preconceito e a crueldade.
3 meses depois do confronto na praça, Vila das Flores se preparava para algo que muitos achavam que nunca veriam: o casamento de Rosa e João. A notícia tinha se espalhado rapidamente, e a reação das pessoas dizia muito sobre como a cidade tinha mudado. A maioria comemorou, dizendo que estava na hora de ter uma celebração alegre depois de tantas semanas de tensão. Alguns poucos, os últimos aliados de Dona Amélia, franziam as testas e resmungavam sobre decência e propriedade, mas suas vozes eram fracas demais para importar. A cerimônia seria simples, na igreja da praça, seguida de uma festa no próprio restaurante de Rosa. Não porque eles não pudessem pagar algo maior. João tinha oferecido fazer uma celebração luxuosa em um salão da cidade vizinha, mas porque Rosa queria algo íntimo, cercada pelas pessoas que realmente importavam, no lugar que tinha sido sua casa e refúgio por tantos anos. Dona Maria tinha assumido a organização não oficial da festa, coordenando um grupo de mulheres que cozinhavam, bordavam, decoravam com um entusiasmo contagioso. O evento tinha se tornado um símbolo de algo maior do que apenas um casamento. Era a celebração da vitória do amor sobre o preconceito, da coragem sobre o medo, da autenticidade sobre as convenções vazias. Na manhã do casamento, Rosa acordou cedo como sempre, mas pela primeira vez em anos não foi direto para a cozinha trabalhar. Sentou-se na varanda do pequeno apartamento, acima do restaurante, tomando café e observando o sol nascer sobre a praça. Ela tinha 52 anos, cabelos mais brancos do que pretos, rugas ao redor dos olhos e da boca. Mas quando olhou seu reflexo no vidro da janela, viu algo que não via há muito tempo. Viu uma mulher que parecia viva de verdade, não apenas existindo, mas vivendo. Os filhos de Rosa tinham vindo da capital para o casamento. No começo, quando ela contou sobre João, eles tinham ficado surpresos. Não desaprovaram, mas havia uma certa preocupação nos olhos deles, um medo de que a mãe estivesse sendo enganada ou iludida. Mas quando conheceram João, quando viram como ele olhava para ela, como tratava ela com respeito e carinho, toda a preocupação desapareceu. O filho mais velho até brincou que finalmente a mãe tinha encontrado alguém que apreciava a comida dela tanto quanto eles. Os filhos de João também estavam presentes. 2 homens na casa dos 20 e poucos anos que tinham voltado da capital especialmente para a ocasião. Eles também tinham suas reservas iniciais quando o pai contou sobre Rosa, principalmente por causa da diferença de idade e das fofocas que chegaram até eles. Mas João teve uma conversa honesta com eles, explicando o que sentia, porque Rosa era especial, como ela tinha trazido luz de volta para a vida dele. E os filhos, vendo a felicidade no rosto do pai, deram sua bênção. A cerimônia começou no meio da tarde, quando o sol deixava a igreja banhada em luz dourada. Rosa entrou usando um vestido simples, mas elegante, que as mulheres da cidade tinham costurado juntas. Cada ponto uma bênção, cada detalhe uma oração de felicidade. Ela não tinha véu, tinha achado que seria exagero para uma mulher da idade dela, mas Dona Maria insistiu, dizendo que toda noiva merecia usar véu independente da idade. O resultado era bonito, discreto, perfeito. João esperava no altar vestindo um terno que raramente usava, mas que ficava bem nele, mostrando os ombros largos e a postura ereta de quem tinha passado a vida trabalhando duro. Quando viu Rosa entrando na igreja, seus olhos se encheram de lágrimas que ele não tentou esconder. Ele tinha esperado 45 anos para encontrar aquela mulher. E ali estava ela, caminhando em direção a ele, pronta para passar o resto da vida ao lado dele. O padre que conduziu a cerimônia era um homem jovem, recém-chegado à paróquia, que tinha ouvido toda a história de Rosa e João. Ele falou sobre como o amor verdadeiro não conhecia barreiras de idade, classe social ou origem.
sobre como duas pessoas corajosas o suficiente para desafiar as convenções sociais podiam inspirar uma comunidade inteira a questionar suas próprias limitações. Suas palavras eram bonitas e sinceras, fazendo várias pessoas na congregação enxugar lágrimas discretamente. Mas o momento mais emocionante veio quando Rosa e João trocaram os votos que tinham escrito um para o outro. João falou primeiro, sua voz firme apesar da emoção. Prometeu que continuaria escolhendo ela todos os dias, independente do que o futuro trouxesse, que a honraria, a respeitaria e a amaria com a mesma intensidade daquele dia até o último dia de vida dele, que ela tinha lhe ensinado que nunca era tarde demais para ser feliz e que ele passaria o resto dos seus dias tentando fazer ela tão feliz quanto ela o fazia. Rosa, com a voz embargada, fez promessas que vinham do fundo do coração. Prometeu que nunca mais se esconderia atrás do medo ou das expectativas dos outros, que abraçaria plenamente o amor que eles tinham construído, que seria sua parceira, sua companheira, sua melhor amiga, que cozinharia o melhor feijão do mundo para ele todos os dias e que guardaria cada momento que passassem juntos como um tesouro precioso. Quando o padre os declarou marido e mulher, a igreja explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Mas o verdadeiro milagre estava nas faces da congregação. Mulheres de todas as idades sorriam com esperança renovada, percebendo que seus próprios sonhos românticos não tinham prazo de validade. Homens refletiam sobre suas próprias oportunidades de coragem, sobre relacionamentos que talvez tivessem deixado passar por medo do que os outros diriam. E toda a comunidade testemunhava o poder transformador do amor verdadeiro. A festa que se seguiu no restaurante foi alegre e barulhenta, cheia de música, dança e histórias que se tornariam parte do folclore local. Seu Antônio fez um brinde emocionado sobre coragem e segundas chances, confessando que só teve coragem de assumir publicamente seu próprio relacionamento depois de ver Rosa e João enfrentarem tudo. Dona Maria contou histórias engraçadas sobre como tinha tramado desde o primeiro dia para juntar o casal, exagerando descaradamente seu papel de cupido, mas fazendo todo mundo rir. E no meio da festa, quando ninguém estava prestando atenção, Rosa e João se afastaram um pouco para a varanda do restaurante, de onde podiam ver a praça iluminada e a igreja, onde tinham acabado de se casar. João abraçou Rosa por trás, o queixo apoiado no ombro dela, os dois em silêncio apenas apreciando o momento. Não precisavam de palavras. Tinham o resto da vida para conversar, para rir, para construir memórias juntos. Rosa e João viveram juntos por mais 23 anos felizes, provando que o amor verdadeiro não tem prazo de validade, nem se importa com o que está escrito na certidão de nascimento. Eles se tornaram conhecidos na região inteira como o casal que tinha desafiado os preconceitos e vencido. O restaurante continuou prosperando, agora com João ajudando na administração e trazendo sua experiência de fazendeiro para melhorar os negócios. Eles expandiram, contrataram mais funcionários e o lugar se tornou famoso não apenas pela comida, mas pela história de amor que tinha começado ali. Dona Amélia nunca pediu desculpas formalmente, mas alguns anos depois do casamento, ela apareceu no restaurante em um dia de movimento baixo. Sentou-se em uma mesa do canto e pediu o prato do dia. Quando Rosa trouxe a comida, as duas mulheres se olharam por um longo momento. Não houve palavras, mas havia um entendimento. Dona Amélia tinha perdido muito nos anos seguintes ao confronto. Seu marido a deixou por uma das enfermeiras jovens, provando que os rumores eram verdade. Seus filhos se afastaram, cansados da amargura dela, e a comunidade que ela tinha comandado por anos não a respeitava mais. Rosa podia ter sido cruel, podia ter rejeitado servir ela, mas não era esse tipo de pessoa. Ela apenas colocou o prato na mesa, deu um aceno de cabeça e deixou Dona Amélia comer em paz.
O legado de Rosa e João se espalhou muito além de Vila das Flores. Pessoas vinham de outras cidades só para conhecer o casal, para ouvir a história deles, para se inspirar. Várias mulheres mais velhas, que tinham desistido de encontrar amor novamente, começaram a se abrir para possibilidades que antes pareciam impossíveis. Homens que tinham medo de serem julgados por se interessarem por mulheres fora do padrão esperado encontraram coragem no exemplo deles. E quando João faleceu aos 68 anos, dormindo pacificamente ao lado de Rosa, depois de um dia normal de trabalho e risadas, a cidade inteira chorou. Mas não choraram com pena. Choraram com gratidão por terem testemunhado um amor tão bonito e verdadeiro. Rosa viveu mais 5 anos depois dele, continuando a tocar o restaurante, contando histórias sobre o marido para quem quisesse ouvir, mantendo viva a memória do homem que tinha esperado a vida inteira por ela. A história de Rosa e João se tornou lenda na região. Contavam para os netos, usavam como exemplo em sermões, citavam em celebrações de casamento. E a lição que ficou foi simples, mas poderosa. Nunca é tarde demais para encontrar o amor. Nunca é tarde demais para ser feliz. Nunca é tarde demais para ter coragem de escolher seu próprio caminho, independente do que os outros digam. Porque no final, o que importa não é quanto tempo você viveu, mas quão plenamente você viveu esse tempo. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida e sobre o amor. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui embaixo, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Você teria coragem de fazer o que Rosa fez? Compartilha com a gente, porque histórias assim precisam ser contadas e ouvidas. Muito obrigado por estar aqui comigo e ser parte desta comunidade especial que cresce todos os dias. Você é muito importante para este canal. Até nosso próximo encontro.